Quem aí está com queda capilar? Está caindo os cabelos? Olá, eu sou Mônica, sou farmacêutica, sou fundadora da Suprafarma Farmácia de Manipulação. Sejam todos bem-vindos ao SupraCast, o podcast que a gente faz para apresentar para todos os tratamentos de saúde, estética e beleza, tratamentos personalizados, que é o que a gente trabalha. E a gente trabalha também, inclusive, com queda capilar, tratamento personalizado de prescritor com farmácia de manipulação. Hoje estamos aqui com o Dr. Iago Souza. Ele é farmacêutico há 8 anos, pós-graduado em manipulação magistral, prescrição farmacêutica e farmácia estética com ênfase em terapias capilares. Bom dia, Dr. Iago, seja bem-vindo ao SupraCast. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema que hoje é um assunto que está em alta, né? E podendo também trazer um pouquinho aí de algumas queixas, algumas dúvidas. Muito obrigado. Imagina. Doutor Iago, satisfação enorme, meu amigo. Além de um grande parceiro da Suprafarma, um grande amigo. A gente estava conversando ali fora, né? Futuramente médico. A pessoa já não tinha mais problema na vida, né? Tudo certinho, resolveu fazer medicina agora. Mas maravilha, cara. Que bom, que Obrigado. Bom. Seja muito bem-vindo ao SupraCast. Acho que hoje a gente trata de um assunto que, claro, né? Que a gente está no Novembro Azul e o nosso foco aqui é a saúde masculina. Mas a gente conversava em off ali, né? Eu, você e Mônica, o quanto que alopécia, calvície, queda de cabelo, ela abrange muito os dois universos, né? Masculino e feminino, e o quanto isso causa de impacto, principalmente psicologicamente. E aí, né, a gente até brincava, né? Que, tipo, para nós homens é de boa, né? A gente rapa a cabeça, a gente coloca um boné, né? Tá sossegado. A galera do pedal coloca uma bandana, tá tudo certo, né? E para a mulher isso causa um impacto muito maior psicologicamente, né? A gente falava mês passado do câncer de mama, né? Isso também impacta diretamente essa paciente. Como é que é essa procura dentro do consultório, ô Iago? Você tem um público mais homem, você tem um público mais feminino? Como é que funciona isso aí? Olha, hoje no consultório, eu tenho um público que vamos caracterizar como misto, né? Eu tenho tanto procura de homens quanto mulheres. Os homens queixando muito mais de queda, principalmente na região frontal, né, a questão das entradas, que é algo que começa a incomodar muito e muito jovem, né? Então a gente pega ali um público ali com os seus 28 anos, que começa a ter aquelas entradas aparentes, né? Mas também temos hoje bastante mulheres à procura, principalmente pós aí a nossa pandemia, que a gente passou por esse período aí, que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Então gerou aí um processo inflamatório muito grande no organismo e vem acometendo muitas mulheres com queda de cabelo, queixas de, quando está limpando a casa, encontrar muitos fios perdidos, tanto no travesseiro quanto no chão de casa. Então é um público misto, né? E como você falou, o homem ele é muito simples. Rapou a cabeça, coloca um boné, consegue esconder. A mulher a gente mexe muito mais com autoestima. Então acaba que muitas das pacientes que chegam já tentou muitas terapias, muitas alternativas e tá ali a ponto de, às vezes, desistir e entregar a queda de cabelo, né? E não é bem assim. A gente consegue, muitas vezes, reverter o quadro, identificando qual que é a causa. Então, para a mulher também consegue reverter esse quadro? Ou assim, existe mulher com pouco cabelo e existe mulher com muito cabelo. Como é que... Então, Mônica, a gente faz primeiramente uma análise do couro cabeludo. A gente verifica a quantidade de fios que tem num folículo, né? O normal é que cada folículo apresente em média de 2 a 3 fios, né? E esses fios, eles têm que estar grossos. O fio fino, ele vai dar aquela aparência de rarefeito, né? Que você passa a mão no cabelo e sentir que você quase não tem volume, né? Então, quando a gente começa a ter esse afinamento, no caso do homem, a gente vai ter uma ação hormonal. E no caso da mulher, muitas vezes está relacionada a hormônios, mas também a questões nutricionais devido à questão de ciclo menstrual, que está envolvido e isso, devido às oscilações hormonais, acaba afetando o ciclo capilar. Então, no caso de mulheres, a gente verifica muito mulheres que começam a queixar da frente também. Então, mulheres começam a ter as pequenas entradas na região temporal da cabeça, que são as regiões laterais, né? E, principalmente, a perda de fio.
Então, é aquela que passa a mão ou vai pentear o cabelo depois do banho e que vê que está perdendo muito fio. E isso acaba preocupando ela, né? Uhum. Não, bacana. Vou só abrir um parênteses aqui, que eu tô ao vivo pelo meu Instagram pessoal e o Lucas tá ali pelo da Suprafarma, né? Aí tem um pessoal entrando, cumprimentando e tal. A gente tá falando hoje, tá, de alopécia, queda de cabelo, tanto para homem quanto no universo feminino. Se o pessoal que estiver entrando tiver alguma dúvida, pode ir mandando para a gente. A gente está aqui hoje com o Dr. Iago, especialista em queda capilar, e a gente vai respondendo ao longo aqui da nossa pauta, da nossa gravação. Iago, a gente falava em off também a respeito da pandemia. Apesar de não ser um assunto que está muito em alta hoje, não se discute mais tanto sobre Covid, até porque já está bem estabilizado, mas não, assim, uma das primeiras, vamos colocar, primeiros pós-Covid, era a queda de cabelo. Assim, queda de cabelo, dor na articulação, fraqueza, né, indisposição, perda de memória. A gente tinha uma alteração muito também, e eu acho que isso tem muito a ver. A gente tinha uma alteração muito alta no cortisol. Sim. Né, por conta do nível de inflamação, por conta do nível de estresse. A Covid, a gente falava ali fora, a Covid até hoje impacta em queda capilar. Você vê esse impacto ainda? Não tanto quanto no período da pandemia, que foi algo que abrangiu a maioria da população aqui. Eu acho que todo mundo pegou Covid, teve 1, 2 ou até 3 vezes, né? Eu, inclusive, cheguei a ter Covid 4 vezes. Não tanto. Mas hoje a gente vê reflexos do Covid, porque a queda do Covid, ela não era ocasionada ali num período pós 1 mês de Covid, pós 2 meses. Era um pouco tardia. Então, o efeito disso no cabelo começava a partir do 6º mês pós-Covid. Ou seja, tem gente que ainda está refletindo o Covid porque pegou Covid recente, a gente está ainda, querendo ou não, ele está mais controlado, ele entrou num estado igual uma gripe, todo mundo hoje pega, mas não sabe mais se é Covid, se não é, se é uma gripe. Não tem preocupação de fazer mais o teste, não procura-se mais. Todo mundo, a maioria da população também já está vacinada, então tudo isso aí deu uma estabilizada. Então, assim, há reflexos ainda? Há, né? Então, tem que verificar a queda, tem que verificar quando que teve um sintoma gripal, para assim a gente poder traçar se isso pode estar relacionado a um processo inflamatório que ocasiona a queda de cabelo. Então, assim, eu, mulher, tive Covid, meus cabelos caíram, continuam caindo. Tem como eu reverter essa situação? Tem sim. Tem. Parar a queda e aumentar os fios? Tem. A gente consegue fazer estímulo tanto com suplementação oral, suplementação tópica, né, no caso através de loções, e procedimentos no âmbito da clínica, do consultório, né, que no qual a gente vai fazer infusão de anti-inflamatórios, antioxidantes, para estimular aquele folículo piloso a se desenvolver novamente, né? A nutrir ele, tirar aquele processo inflamatório que foi estabelecido no local. Então, a gente consegue, tanto em consultório quanto em casa, fazer um tratamento e restaurar, assim, a saúde capilar. Não, legal. Iago, pode falar. Não, eu só ia falar mais uma vez, né? Que o tratamento depende do diagnóstico de cada um, né? Isso. O tratamento, mais uma vez, é personalizado. É personalizado. O tratamento que eu faço é individualizado. Não adianta... hoje a gente se vê muito na internet que... uma influencer lança um suplemento. Vou usar. Tá, mas você não sabe qual que é a sua causa. Sim. Entendeu? Será que a causa é nutricional? Será que a causa é genética? Será que a causa é hormonal? Isso a gente só vai conseguir identificar através da consulta, no qual a gente vai traçar o seu estilo de vida e tentar identificar pontos que são cruciais para que possa estar levando à queda de cabelo. E a partir disso, dessa identificação, que a gente vai traçar o plano de tratamento de forma individualizada. Então, Samuel pegou Covid, está perdendo cabelo. Mas será que essa perda de cabelo foi por conta do Covid ou foi talvez porque ele está malhando e começou a fazer o uso de uma testosterona? Sim. Então, temos que correlacionar isso. O raciocínio é bom. Sim, Né? sim. A Mônica, peguei Covid, mas depois do Covid eu fiz uma cirurgia. Será que a queda de cabelo foi por conta do Covid ou foi por conta do anestésico da cirurgia, daquele processo que o corpo estabeleceu de inflamação devido ao processo cirúrgico? Porque
tem-se uma relação com anestesia e queda de cabelo. Né? Então, será que foi um ou foi outro? Aí, através da consulta, a gente consegue estabelecer pontos que são cruciais. E até quanto tempo depois o cabelo cai? Até quanto tempo depois, por exemplo, de uma anestesia? Anestesia, o reflexo dela vai ser quase em média de uns 3 meses. Uns 3 meses, 2 a 3 meses após o processo cirúrgico, né? Inclusive, eu tenho um paciente que a gente fez um tratamento com ele, né? Estabelecemos o crescimento capilar, cessamos a queda. No entanto, ele teve um problema de saúde, precisou fazer uma cirurgia e a gente teve uma regressão, né? Então, a gente voltou a apresentar queda, ele voltou a apresentar queda, né? Começou a aparecer aquele sinal de novo no topo de cabeça, de abertura ali de área, o couro cabeludo começou a ficar visível. E aí a gente foi fazer uma consulta novamente, ele veio até mim queixando que a queda tinha aumentado. Aí, na conversa, ele falou, não, eu fiz cirurgia. Eu falei, ponto, tá aí. A sua causa da queda pode sim ter sido a cirurgia, né? O processo anestésico que aconteceu, tudo aquilo ali pode sim ter influenciado nesse retorno da queda de cabelo. Mas é algo rápido, é algo que se estabiliza, a gente consegue estabilizar rapidamente. Você está falando de cirurgia, a gente pensa em cirurgias grandes. Uma cirurgia pequena. Eu vou assim, para algo bem básico mesmo. Cirurgia de dentista. Precisei de fazer uma série de implantes, extração e tô tomando anestesia frequentemente. Pode influenciar? Pode influenciar. Mas nesse caso, de uma cirurgia que vai ser de um curto período de anestésico, né? Não vai ser tão impactante. Mas a depender do quadro que aquela pessoa esteja já, né? Um quadro nutricional, se ela já não vai contribuir. Não vai ser o X a questão, a anestesia. Não vai ser o agravante. Mas ela pode sim contribuir para a queda, né? E a gente também tem que correlacionar que quando se faz uma cirurgia, tem um pós-cirúrgico. E o pós-cirúrgico envolve muito o uso de antibióticos, muitas vezes. Sim. E o uso de antibiótico, a gente acaba... o antibiótico, ele não é seletivo para, vou matar a bactéria que é ruim e não vou matar as boas, não. Ele mata tudo. Então, querendo ou não, a gente correlaciona o anestésico, mas a gente não pode deixar de fora o antibiótico. Porque se o antibiótico no intestino, ele mata toda aquela flora, eu tenho toda uma alteração na absorção de nutrientes. E aí é importante a gente entrar durante a terapia, pós-identificado que teve um processo cirúrgico, entrar ali com repositores de flora, né? Porque aí a gente consegue restabelecer essa flora, consegue restabelecer o aporte nutricional. Porque a gente precisa dessas bactérias boas no intestino para poder absorver os nutrientes, vitaminas, minerais, tratar processos inflamatórios. Então, se faz não podemos deixar de fora, né? Anestesia e o pós-cirúrgico com relação ao antibiótico. E se você for pensar em antibiótico terapia, a gente estava falando de Covid ainda há pouco, né? Um dos protocolos que se usava pós-Covid ou até durante a Covid, né? Era o uso de forma até exacerbada, né? De antibióticos e corticoides, que a gente sabe que tem um impacto muito grande aí na flora intestinal e possivelmente vai potencializar essa queda de cabelo. Sim. Né? O protocolo que tinha sido preconizado e ainda está era o uso de azitromicina, né? Então, era um antibiótico que ele, querendo ou não... dexametasona, não era? Era dexametasona também, o glicocorticoide. Isso. Né? Então, assim, o nosso organismo já produz cortisol. É normal, né? É o nosso anti-inflamatório natural. Sim. Só que quando a gente entrega ele de forma de fora, né? De forma exógena, que é essa que a gente compra em farmácia, a gente faz que ocorra aí uma inibição da nossa produção. E esse acúmulo, às vezes, de corticoide no nosso organismo, não vai causar mais o efeito benéfico que ele deveria causar e começa a causar efeitos maléficos. Começa a causar retenção hídrica, pode levar a um quadro aí de diabetes, né? Então, pode aumentar a pressão. Então, assim, não pode fazer o uso de forma equivocada, igual foi feito no período do Covid, né? E eu acho que vale a pena a gente acender a luzinha de alerta aqui, até para automedicação, né? Sim. Assim, que a gente tem hoje em dia é muito fácil, né? Você ter acesso
a automedicação, né? Um paciente ali comprar um antibiótico por conta... Ah, mas precisa de receita. Mas a gente sabe que o brasileiro... Dá um jeitinho. O brasileiro, ele gosta de burlar o regulamento, né? Então, assim, a gente sabe que consegue, de um jeitinho ou de outro, comprar ali um antibiótico mais básico, uma amoxicilina, um corticoide em outras situações. E aí fica um alerta, né, cara? Até a automedicação, às vezes, você tá ali curando uma garganta, uma gripe e tal, mas lá na frente você tá lascando com o cabelo. Com certeza. Sim, né? Sim. E aí, mais um motivo, né, da gente sempre procurar um profissional que engloba todo o organismo, né? Com certeza. Então, assim, tudo bem, vai no profissional que vai te indicar um antibiótico, mas que ele também se preocupe com a flora intestinal, né? Ele vai tratar você como um todo. Tanto que o intestino em si, hoje ele é visto pela maioria dos pesquisadores, muitos médicos, hoje já vê o intestino como um segundo cérebro, né? Sim. Então, o intestino hoje, querendo ou não, se ele tiver uma disfunção, ele vai ocasionar todo um desequilíbrio no restante do corpo. Então, há sim uma associação hoje de uma má saúde intestinal correlacionada a quadros de depressão, quadros de esquizofrenia, de insônia, né? Então, há tudo isso, óbvio também a questão da queda de cabelo devido à má nutrição que é ocasionada pela flora bacteriana intestinal tá lesada, né? Então, sim, o intestino hoje ele é crucial. É importante fazer essa pesquisa durante a consulta, até como que é o funcionamento intestinal, se a pessoa vai... É até engraçado. Durante a consulta, existe uma tabela que caracteriza os tipos de cocô, Sim. né, de fezes. Sim. E aí, a hora que eu pego a tela do computador, eu falo, agora eu vou fazer uma pergunta, fique à vontade para responder. Eu viro a tela e pergunto qual que é o tipo de cocô. A pessoa chega e espanta, assim, tipo... Nossa, nunca ninguém me perguntou sobre isso. Só que através disso a gente consegue identificar, pô, a saúde intestinal tá legal? Tá boa? Ou não? Tá comprometida? Por que será que tá comprometida? Será que eu sou intolerante à lactose? A glúten? Né? Será que eu tenho intolerância a alguma outra coisa que precisa ser investigado? Porque se eu tenho uma intolerância, eu tenho um processo inflamatório, volta pra cascata. Inflamação, queda de cabelo. Então... É interessante fazer essa pesquisa. A gente tem que pesquisar, tem que ir mais a fundo. Não ver o paciente só com a queda de cabelo, mas e sim no seu contexto total, né? Verificar desde da ponta da unha até o topo da cabeça, até o cabelo, até a queixa principal. Você falando de processo inflamatório, né? Eu me lembrei de uma vez que eu estava atendendo uma paciente lá na farmácia, e aí eu falei sobre essa questão da inflamação intestinal e tal. Ela virou para mim e falou, doutora, mas eu não estou vermelha. Né? Então, muita gente associa, você está com o organismo inflamado. Associa, sei lá, por exemplo, um machucado que está vermelho de inflamação, aí associa com uma nimesulida, um anti-inflamatório. Então, assim, não é uma inflamação de um machucado. Você vai ver, né? Algo externo, né? Sim. Que a gente vem falando muito aqui nos episódios do SopraCast, um assunto que sempre vem à tona é a tal da inflamação silenciosa. Né? Assim, que é aquela inflamação, que é isso que a Mônica está falando, né? Que é aquela inflamação que não é proveniente de um chute na quina da cômoda, né? Exatamente. Uma dor na coluna, não é algo que você vê, é literalmente silenciosa. Você não percebe. É algo que reflete de um jeito que você só vai saber quando tá dando errado. Que é uma queda de cabelo, né? No caso da mulher, eu me lembro que quando eu entrei na farmácia, existia-se isso lá em 2018, 2019, existia-se uma procura muito grande pelas tais das canetinhas de dilatar na próstata por conta da sobrancelha. Sim. Queda de cabelo na sobrancelha. Então, assim, é algo que pro homem... tanto faz, né, cara? Agora, pra mulherada é algo que incomoda, né, cara? E pra sobrancelha, realmente, é o que você comentou aí, é algo que realmente incomoda muito, né? Sim. Tanto o cabelo quanto a sobrancelha incomoda muito se tiver com uma queda ou com uma falha, tanto que a micropigmentação tá aí muitas vezes para ajudar na questão da autoestima da mulher, né? Sim. Então, assim, é o que você comentou, essa questão inflamatória que é silenciosa, ela pode levar um quadro a desenvolver uma doença autoimune. Olha. E o desenvolvimento dessa doença autoimune leva a uma característica de uma alopécia, que é a alopécia areata. E aí, ela pode dar tanto na sobrancelha,
quanto no couro cabeludo. E a principal característica delas são pequenas placas que acabam ficando sem pelo. Então, é muito comum, assim, aparenta que não, mas é muito comum eu já recebi, eu acho, umas 4 ou 5 pacientes com alopecia areata, né? E é um tratamento aí longo, porque depende de toda uma mudança de estilo de vida, identificação daqueles fatores, e que chegou no consultório com placas no couro cabeludo, que já estavam ficando grandes, que ela já tinha que começar a jogar o cabelo de uma certa forma para um lado ou para outro, para poder mascarar aquilo. E a depender, pode evoluir sim para sobrancelha, como para outras partes do corpo. Cílio. Cílio também. É comum, cara? Não tanto. O cílio ele vai estar relacionado a algumas outras doenças oculares. Tá. Né? Inflamação da conjuntiva, né? Blefarite, que é como se fosse uma casquinha que se forma ali na região ciliar, que pode levar a uma inflamação e, consequentemente, a queda dos cílios, né? Então, e algumas outras doenças que são características. Da alopecia areata não é tão comum no cílio, vai ser mais comum couro cabeludo e sobrancelha, né? Tem um caso se não me falha o nome, é Jenny Smith, que é a esposa do Will Smith. Sim. Que teve no Oscar lá, que ele agrediu o apresentador, tudo. Que fez uma brincadeira com ela. Fez uma brincadeira, inclusive de mau gosto. Sim. Né? Então, assim, a Jenna, ela sofre de uma alopecia conhecida como alopecia universal. É uma progressão da alopecia areata. Né? É um quadro de doença autoimune que leva à perda de cabelo em todo o corpo. Né? Então, ou seja, ali o tratamento, muitas vezes, vai ser através de medicamentos caríssimos, né? Que hoje a gente só tem aprovação praticamente nos Estados Unidos, não chegou no Brasil ainda alguns tratamentos para alopecia a nível de alopecia universal. Você está tocando num ponto interessante que eu até queria te perguntar isso desde o início. Você está falando de alopecia areata, aí você falou da outra agora que é a universal. Isso. É isso? Pesquisando aqui sobre nossa pauta, eu vi que pelo menos tem 2 tipos de alopecia que é muito falado, né? Que é a androgenética e a alopecia areata. Quais são os tipos de alopecia que tem? Essa que você está me dizendo aí é bem rara, né? É bem agressiva, né? E como é que como é que é feito o diagnóstico disso dentro do consultório, tratado? O homem é mais propenso para uma, a mulher para outra? Vamos lá. A questão de alopecia, a gente tem que diferenciar em 2 tipos: cicatriciais e não cicatriciais. Show. Começa assim. Então, dentro das cicatriciais, por que cicatriciais? Porque eu vou ter um folículo cicatrizado. Esse folículo ele vai estar cicatrizado por um tecido fibrótico. Sim. Né? Então, eu não vou... O pelo ele não vai conseguir romper aquele tecido fibrótico. Muitas vezes há uma retração do folículo. Ele se desprende ali dos vasos sanguíneos que nutrem ele. Então, ele acaba meio que perdendo a sua função. Okay. Então, esse é um tipo de alopecia, que é a cicatricial devido a esse processo de cicatriz que forma. É igual um machucado. A gente cai, se machuca, forma ainda mais quando é mais profundo, que quando se regenera, ali, né? forma como se fosse um queloide, você vê que aquele tecido fica um pouco diferente. Sim. É como se fosse aquilo ali, uma alopecia cicatricial. As alopécias não cicatriciais, que aí envolve a alopecia androgenética, ela já, como o próprio nome já fala, andro de relações hormonais e genética por fatores genéticos. Sim. Então, aí já são fatores relacionados à genética da pessoa, à questão de estilo de vida, à questão de hormônios, se fazem uso de algum tipo de hormônio, ou se tem deficiência de algum tipo de hormônio. Às vezes a tireoide não funciona bem, então ela acaba desregulando e isso acaba afetando, ou às vezes faz uma reposição com algum tipo de hormônio. Hoje é muito comum e é visível o uso de testosterona. Então, são alopécias não cicatriciais. E aí, dentro das não cicatriciais, a gente tem a alopécia de tração, que é aquela ocasionada por penteados muito fortes, tranças principalmente, rabo de cavalo com muita tração. Química capilar? Química capilar, se envolve dentro de uma alopécia não cicatricial. Tá. Né? E aí, dentro da alopécia cicatricial, a mais comum é a alopécia areata universal. Né, a gente vai ter essa diferenciação. Primeiro, a gente precisa diferenciar se ela é cicatricial ou não cicatricial. Legal. E aí, definido o tipo, o tratamento muda também um pouquinho. Né? No caso das não cicatriciais, a gente consegue, com algumas modulações, retornar o crescimento capilar. Agora, no caso de uma cicatricial, a gente precisa, às vezes, fazer infusão de corticoides local para ter uma retração daquele tecido fibrótico.
né? A gente precisa entrar com medicamentos aí, que isso vai ser mais aí de âmbito médico, de consultório, porque eu, como farmacêutico ainda, não posso fazer a prescrição, né? Em breve, como médico, poderei estar ajudando de maneira muito mais abrangente, mas até entanto, no momento, eu tenho essa pequena limitação, mas assim, há um tratamento para tipo de alopecia areata, né? Que envolve aí a aplicação e infusão de corticoides locais, a bicalutamida, que recém chegou no Brasil, teve um outro que foi lançado recentemente, que a Anvisa liberou, que é também para o tipo de alopecia areata, mas aí são tratamentos de maior custo e que levam maior tempo para tratamento. Então, acaba que a alopecia androgenética hoje, ela atinge cerca de 60% a 70% do público masculino e de 40% a 50% do público feminino. E a alopecia areata, ela fica ali em média de 10% a 20% do público. Né, geral em si, tanto homem quanto mulheres. E os fatores que diferenciam a alopecia areata está muito mais relacionado a questões imunes, né, uma doença autoimune, fatores emocionais. Então, é muito comum alguns pacientes que vêm, às vezes, da rotina de trabalho estressante, que sofre um certo peso, uma certa cobrança, começar a apresentar esse tipo de alopecia. Então, a partir do momento disso, se a gente conseguir fazer uma modulação, né, entrar às vezes até mesmo com uma equipe multidisciplinar, associando um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra para ajudar no tratamento, entrando ali para gerar uma calmaria, né, melhorar o aspecto emocional daquele paciente, a gente consegue ter um resultado. Me ficou uma dúvida aqui, né? Você falou de reposição de testosterona. Existem estratégias para a mulher que precisa fazer reposição de testosterona, mas não quer ter queda capilar? Existe uma estratégia para ela conseguir as duas coisas, cabelo bonito e repor testosterona? Então, a gente relaciona muito o cabelo bonito com a testosterona, só que é totalmente o oposto. O cabelo bonito ele vai estar relacionado a níveis de estradiol e progesterona. Né? Tanto que quando a mulher engravida, a gente tem um alto índice de estradiol e progesterona, vão se manter altos, então a mulher vai estar com um cabelo muito mais bonito, mais viçoso, com mais brilho, mais encorpado, né? Diferentemente do homem e da mulher, o homem, quando ele toma testosterona, ele vai ter ela tem toda uma via metabólica que vai levar à conversão da temida DHT. Sim. Né? E na mulher, a testosterona, ela não passa por isso. Né? Então, no caso da mulher, a gente vai ter a questão da conversão da testosterona em estradiol, em progesterona. E aí, por ela ficar mais ativa ali, ela pode ocasionar a queda de cabelo. E no homem, a gente, por ter a via metabólica ali da 5-alfa-redutase, que gera o DHT. O DHT. Né? Então, é comum uma mulher que vai fazer... Não é indicado o uso tanto de testosterona, né? Mas usam-se nandrolona, né, no caso de academia, e aí sim você vê que a partir do momento que começa a fazer o uso, a queda de cabelo intensifica demais. Tá, então peraí, então vamos lá. Tá, eu adorei isso aí que a Mônica falou, que me deu brecha para um monte de coisa aqui agora. Então vamos lá, no homem a gente sabe que a alopecia androgenética, o medo realmente é a conversão em DHT, isso é um ponto. Aí da mulher você está dizendo que esse sistema, que essa metabolização não existe, essa via não existe. Existe, mas a produção não é tanto em DHT quanto no homem, porque o DHT ele é responsável pela voz masculina, o engrossamento, sim, né? Então, pelas características masculinas. Na mulher, essa conversão ela é muito baixa. Ela vai estar relacionada mais à testosterona que vai ficar livre, ali conectando assim a receptores e ocasionando a queda. Então, ela vai ter a queda androgenética pelo aumento da testosterona livre. Isso. Basicamente tá. Isso. Entendi. E aí, a Mônica falou de alopecia androgenética, estava falando de reposição e tal. Aí eu estava pensando aqui o seguinte, é muito comum a gente ver, principalmente mulheres, que vão ficando mais velhas e vão tendo queda capilar. Né? A gente falou de sobrancelha, é muito comum você ver pessoas mais velhas com a sobrancelha ali bem falha. Tá ligado à queda natural de progesterona e estrogênio? Sim. Porque daí a mulher entra no período da menopausa. Pronto. E aí a gente tem uma queda desses níveis de hormônios femininos, né? Progesterona e estradiol. E aí, consequentemente, o brilho do cabelo fica comprometido e favorece a queda. Então, aí por isso que daí entra a questão da reposição hormonal.
né? Que aí a gente entra para repor esses hormônios e aí a gente consegue restabelecer o crescimento capilar. E daí a gente reativa o ciclo capilar. E olha que loucura, que bacana que é isso aqui, né? Que a gente estava falando com a doutora Viviane Franco, né? Aqueles dias atrás sobre menopausa, né? Falamos tanto de menopausa e não falamos de queda de cabelo, né? E aí hoje aqui a gente voltou a falar de menopausa de uma forma indireta, né? Falando de queda capilar. Sim. E aí, assim, aí fica uma dica para quem está assistindo, que com a doutora Viviane Franco, a gente falou muito de reposição hormonal, por conta de questão cardiovascular, de questão de qualidade de vida, saúde muscular, mas também está ligada a essa questão de cabelo, de estética, de autoestima. Com certeza. Né? Para deixar claro aquela questão assim, eu estou envelhecendo e é natural. Muitas vezes não é. Né? Tô envelhecendo, é natural perder cabelo, né? Existe ali uma forma clínica de se tratar e de voltar àquela autoestima ali. Existe o ciclo capilar, né? O ciclo capilar ele envolve 3 fases, anágena, catágena e telógena, né? Então, cada ciclo desse ele tem um período pré-determinado, né? Pelo nosso organismo. Isso a gente não consegue modificar. Infelizmente, a gente não consegue mexer nessa questão do ciclo capilar. Né? Então, a gente tem um ciclo que varia em média de 1 a 2 meses. Depois, a gente tem a outra fase do ciclo que varia de 5 a 7 anos. E essas fases, a gente não consegue alterá-las. Né? Então, assim, eu não consigo induzir ela a durar 8 anos ou 10 anos. Né? E é normal, com o chegar da idade, que o fio não consegue se regenerar mais, porque o nosso metabolismo acaba ficando comprometido também. Por isso que a gente envelhece. Sim. Né? Então, o metabolismo, ele vai desacelerando, né? Ele vai ficando mais lento, aí a gente começa a ganhar peso, ou começa a perder massa muscular, né? Às vezes por conta do próprio estilo de vida, e aí o folículo também não consegue mais se regenerar. Então, muitas vezes a gente consegue, até uma certa idade, tratar o cabelo de forma que consegue regenerar o fio. Né, consegue estimular aquele folículo. Mas depois de uma certa idade, infelizmente, devido ao metabolismo, não conseguimos mais estabelecer o fio. Então, mas essa faixa já é lá para casa dos 75 anos para mais. Né? Antes disso, a gente consegue viabilizar ainda o folículo. Mas eu consigo, por exemplo, porque quando se fala em envelhecimento, muito se fala no encurtamento dos telômeros, né? Sim. Em retardar cada vez mais o encurtamento dos telômeros. Isso vale também pro cabelo, pro fio, Vale. Pro fio ali capilar, Vale. assim, eu consigo retardar mais esse processo de envelhecimento do fio? A gente consegue. Consegue através de fatores de crescimento. Né? Esses fatores de crescimento, tanto aplicado via tópica em consultório, quanto em loções capilares, ele faz o quê? Ele promove uma angiogênese, né? O termo técnico seria esse, mas de uma forma bem clara, é a formação de novos vasos sanguíneos. Então, se eu tenho uma região que ela está sendo constantemente nutrida, então, consequentemente, ela vai sofrer menos com o envelhecimento. Né? Então, a gente consegue, através dos fatores de crescimento e através de alguns suplementos, também a ajuda na parte nutricional, redução de radicais livres, né? Aí o uso de antioxidantes. A gente vai ter aí o uso de... coenzima Q10, que ajuda bastante nessa questão, né? Tem um ativo novo que é o Chronic, né? Que ele ajuda bastante nessa questão anti-inflamatória, antioxidante. A melatonina é fenomenal para isso, porque ela ajuda a ela é considerada hoje o antioxidante mais potente que tem. Melatonina. A melatonina. A melatonina, tanto o uso tópico como o uso interno, em cápsula, comprimido, ela também ajuda a melatonina a gente consegue fazer ela tópica, oral e injetada. Então, a gente consegue abranger ela de 3 formas diferentes, adequar o paciente, aí entra de novo a individualização do paciente, da maneira que ele se sentir melhor para fazer o tratamento, a gente consegue incorporar a melatonina. Essa área da longevidade é muito legal, né? Porque assim, você vê, né? Antigamente, melatonina era ligada somente a sono. Tô ficando velho, tem que suplementar a melatonina que o meu corpo pode produzir. Agora aqui a gente já está falando de melatonina pro cabelo. Né? É uma área que se estuda muito, né? E que todo dia você tem uma coisa nova ali para... E por incrível que
pareça, no couro cabeludo, além da gente ter receptores de DHT, né, que no caso a gente volta a falar um pouquinho do androgenético, Sim. a gente tem receptores para melatonina. Então, olha só, se a gente tem receptor ali, por que não aplicar ela naquele local? Se eu tenho receptores ali, ela não vai precisar correr todo o corpo para chegar em um determinado local. Quando eu aplico diretamente, ela já é incorporada e já promove o seu efeito. E essa melatonina é só de uso tópico pro cabelo? Ou oral A também? oral também. Também? Também. Sim, sim. Também. Também. Pode ser feita no shampoo, na loção capilar, Claro. em cápsula, comprimido e injetável. E aí, em comprimido, a gente já vai ter um efeito a nível sistêmico, né? Então, vai melhorar a qualidade de sono, consequentemente, se eu durmo bem, eu tenho uma disposição. E a gente sabe que o sono hoje também está relacionado à queda de cabelo. Era isso que eu ia te falar, assim, não tem como. A gente tá falando aqui de longevidade, cabelo e tal. Mas, assim, acho que estilo de vida também, né? Sim. Assim, tá ligado. A gente falava ali fora de musculação e tal. Assim, não adianta você vai lá, eu vou lá contigo, faço tudo que tem que fazer, exame e tal, suplemento, mas álcool, cigarro, sedentarismo, né? Fast food, comida rápida aqui. Eu tenho a minha professora, que eu fiz o curso de capilar com ela, falou um negócio que ficou na minha cabeça. E eu sempre aplico isso no consultório, o uso das palavras dela. Né? Sempre tem que até fazer as aspas e botar ali referenciado. Referência. Ela fala, desembale menos Sim. Sim. e descasque mais. Descasque mais. Né? Então, assim... Essa é uma máxima que tá muito em voga ultimamente. Né? Porque, assim, o fato da gente procurar algo muito... Cara, é tão simples você colocar uma banana na mochila, Sim. uma maçã, né? Uma ameixa, uma uva numa vasilhinha e levar pro trabalho do que você querer um pacote de biscoito ou, sei lá, um bolo, alguma coisa muito processada, sabe? Então, tem muito disso. Como você falou, estilo de vida, ele é crucial. A gente conversava aqui semana passada com o Dr. Wellison, você tá falando que a sua professora, você usa muito as coisas que ela fala, né? O Wellison falou semana passada aqui um termo que ficou muito na minha cabeça. Assim, tipo, uma hora de ouro para você cuidar de você, né? A gente falava de homem, né? Ele falava assim, o homem ele tem que ter uma hora de ouro para ele cuidar do espiritual, que eu acho isso muito relevante também. Uma hora de ouro para ir na academia. O homem que faz isso não é um cara desocupado. É um cara que está preocupado. Porque muitas vezes, né, principalmente no universo masculino, a gente é muito preconceituoso com isso. Eu só vou na academia quando me sobrar tempo. Eu só vou no médico quando eu sentir alguma coisa. Quando eu sentir dor, quando eu estiver morrendo praticamente, exatamente, né? E aí, assim, o homem tem muito disso. Eu não vou para academia porque eu não tenho tempo. E o Dr. Edson colocou isso como uma forma assim, tem que ter prioridade. Você tem que reservar. Quando você faz isso, você não está sendo um cara à toa que deixa de trabalhar, que larga a sua família para ir para uma academia. Hoje é muito sabido que isso aí é prioritário. Você quer viver mais, não dá para ficar parado, literalmente. Né? E aí influencia direto nessa questão de queda capilar que a gente está conversando aqui. A gente fala e volta a falar de queda capilar. Sim. Né? E aí, um ponto crucial que a gente tem que colocar uma exclamação, né? Um alerta. A queda de cabelo, ela é um sinal. Ela não é um sintoma, porque há diferença. Um sinal de que muita coisa pode estar errada. errada. O sintoma, ele já é, seu corpo está errado, eu já estou te dando um sintoma. São coisas totalmente diferentes. Então, queda de cabelo, unha enfraquecida, são sinais de que seu corpo não está bem. Ou seja, não está bem por conta do quê? Um sedentarismo, uma alimentação ruim, né? Uma falta de sono, um intestino ruim, uma intolerância a algum tipo de alimento. Então, a gente falou, mas volta para o assunto, queda de cabelo. Né? Então, tem que deixar esse sinal de alerta. Queda de cabelo é um sinal, não um sintoma. E é interessante você estar falando disso aí, porque a gente estava falando ainda há pouco, né, a respeito das suplementações, e uma coisa muito comum, principalmente no universo feminino. Você tem os produtos prontos, né, em drogaria, os famosos produtos para queda capilar, enfraquecimento de unha, e a mulherada vai muito atrás disso quando percebe a queda de cabelo. Sim. Não é bem assim, né, Iago? Não é uma receita de bolo para todo mundo. E outra, eu sou bem taxativo com esses produtos de farmácia, eu não vou mentir, não. Os polivitamínicos de A a Z, né? Eu falo assim, olha, o dinheiro que você vai gastar num produto de farmácia, paga às vezes uma consulta. Né? Entendeu? Porque assim, você chega numa farmácia, você tem ali milhões de marcas hoje.
E a quantidade que você tem, por mais que ali do ladinho tenha aquele VD que corresponde a valor diário, mas aquele valor diário recomendado pela Anvisa, né, muitas vezes não é a quantidade ideal que você precisa. Ou às vezes você está com aquilo ali já tão em excesso que quando você suplementa, ninguém se preocupa em falar em hipervitaminose. Né? Todo mundo fica, hipovitaminose, a tua vitamina tá baixa, toma vitamina. Mas e aí? Será que você não tá com uma hipervitaminose? Sim. Porque a hipervitaminose gera consequências. E na época da Covid se falava muito em vitamina D e depois começou a descobrir que o excesso de vitamina D calcificava a artéria. Com certeza. Então, olha aí. Então, se eu não tiver uma identificação do que é realmente a falha no seu sistema ali, o que está faltando, você vai tomar água. É a mesma coisa que você está tomando água, né? Então, assim, sempre que possível, procure um profissional para identificar qual que é a causa. E aí, identificado isso, a gente vai traçar um plano que vai envolver a necessidade do seu organismo. Voltamos a falar da individualização. Às vezes, a necessidade do Samuel não é a mesma necessidade da Mônica. Né? Então, às vezes, o Samuel tem um estilo de vida no qual ele consome muito brócolis, muita salada, muita verdura. E aí ele tem ali alta concentrações de vitamina K, tem vitamina D, é um cara ativo. A Mônica, colocamos aí que ela seja uma pessoa sedentária, quase não consome verduras, nada disso. E aí ela já tem uma deficiência desses nutrientes. Então aí, será que a suplementação de vitamina K, vitamina D é indicada para o Samuel? Não. Sim. Né? Porque ele consegue obter isso de outras formas. Mas ele já é indicado para a Mônica devido ao estilo de vida. Então, cada um tem sua individualidade. E a gente precisa tratar desta maneira. E aí, Iago, eu acredito que dentro do que você está falando, a gente entra mais uma vez na importância da farmácia de manipulação. Sim. Né? A gente falou isso muito aqui com o Dr. Marcel, muito com a doutora Viviane. Né? A gente vem falando o quanto que a farmácia de manipulação ela facilita para o prescritor, quando o prescritor compreende que o melhor dos cenários é ele tratar cada paciente como sendo um indivíduo único, né? E o quanto ajuda para o paciente quando ele compreende que ele não é igual ao fulano de tal, igual ao amigo dele, e que ele precisa de algo realmente individualizado. Eu acredito que para você, a farmácia de manipulação, ela faça muita diferença nesse sentido. Sim, né? Muito. Tanto em minhas prescrições, raramente entra um produto acabado, né? A maioria são produtos manipulados, justamente por me dar essa liberdade de poder colocar realmente qual que é a necessidade do meu paciente. Sim. Né? Então, assim, únicas coisas que eu costumo passar que seja acabado são algumas suplementações. Né? Às vezes a pessoa... Porque assim, a farmácia de manipulação, ela é boa, excelente, é minha parceira, tanto que eu fiz uma pós-graduação justamente em farmácia magistral, porque desde a faculdade foi algo que sempre me encantou, né? Essa liberdade que a gente tem, e se realmente a gente se sente farmacêutico quando a gente está ali dentro, né? Manipulando fórmulas, fazendo química, né? Né? A alquimia do negócio. E, assim, produtos que às vezes o paciente... Hoje a gente trabalha com um público que é imediatista. Sim. Né? Que às vezes não quer esperar aquele tempo da farmácia de manipulação, que a farmácia de manipulação não consegue. Por legislação, não pode ter um produto acabado. Não pode. Mas pelo amor de Deus, gente, é só 24 horas. Aguenta a mão aí, cara. Pelo amor de Deus, é rápido. Dá pra resolver. 24 horas é rápido, né? Não é outra coisa de outro mundo. Mas são, sim, alguns suplementos. Proteínas, creatina, coisas assim que consegue encontrar de maneira fácil e rápido, né? Sim. Mas sabemos também que a farmácia de manipulação hoje, ela te entrega de tudo que você precisar, da maneira que você precisar, com o sabor que você precisar. Sim. Né? Que tem creatina, tem gente que não gosta do sabor da creatina porque acha ele às vezes um pouco amargo, né? Então, assim, a gente consegue saborizar ela, consegue dar um gosto diferente para um whey protein. Às vezes a pessoa não gosta do whey protein, mas a gente tem o Verisol. Tem o Verisol. Que é sensacional para questões de estética e beleza. Né? Eu gosto de prescrever ele em algumas indicações para cabelo, porque ele ajuda a restaurar o fio, né? Dá uma encorpada no fio. Então, assim... o colágeno, você acha que é funcional quando se trata de queda capilar, dos procedimentos que você faz lá no consultório? Eu não vejo o Verisol como um colágeno. Eu vejo ele como uma proteína. Proteína. Eu vejo ele com outros olhos.
né? Sim. Porque, assim, muitas vezes a gente não tem um aporte proteico grande durante o nosso dia a dia. Entendi. Né? A gente não consegue comer uma quantidade de carne, que é a principal fonte proteica nossa, ou de alguns grãos. Tem gente que não gosta de comer feijão, ervilha, enfim, né? Aí, identificada a necessidade de um aumento proteico, aí o Verisol entra na estratégia. Verisol ou Whey Protein, né? O Verisol, devido à facilidade que a gente tem de misturar ele com bebidas, né? Você pode misturar ele com café, você pode Mais misturar ele com palatável, né, suco, mas bem mais palatável, né? E ele não tem o problema da lactose, né? Coisa que o Whey Protein muitas vezes tem. Por mais que a gente saiba que tem Whey Protein derivado de carne, tem o Whey Protein derivado de ervilha, mas enfim... E entra até uma questão de textura. Exato. Se for, né? Sim, sim. O whey é mais... Não é tão solúvel num café. Não é solúvel num café, solúvel no café, por exemplo. Nem água direito, né? Nem Você tem água. que agitar bem ou bater bem no liquidificador para poder Mas tá aí, tomar. ó. Tá aí uma coisa, ó. Eu não imaginei que a nossa conversa fosse migrar pra isso aí. Gostei do seu ponto de vista a respeito do Verisol. Que é assim, vamos falar, popularmente é o colágeno, né? Que a galera tanto São os procura. peptídeos de colágeno, né? Isso. E assim, lógico, a gente sabe que o colágeno é um derivado de uma proteína. Beleza. Tanto é que se fala muito assim, não adianta você suplementar colágeno se você não tem uma suplementação boa de proteína. Não vai dar o resultado que você precisa. E é uma verdade. Sim. Mas aí você está abordando o Verisol não como sendo um colágeno, mas sim uma fonte de proteína para suplementar Suplementação. aquela proteína diária que tu precisa. Cara, eu gostei disso, achei bem Exato. legal esse ponto de vista. E falando ainda de Verisol, a gente também pode fazer misturas, né? De alguns minerais, vitaminas, a própria melatonina. Sim. A gente pode fazer junto ali no Verisol, que o tratamento ficaria mais barato e teria a mesma eficácia. Né? Ajudaria, inclusive, o paciente a tomar o medicamento direitinho, né? Que aí, no caso, ao invés de ter, 5 cápsulas, ele teria um sachê para diluir na água. A gente sempre tem que preconizar a adesão. Sim, adesão ao tratamento. A gente não pode deixar isso de fora, né? Sem comentar, porque o que vai levar a um resultado é a adesão. E para mim ter a adesão do paciente, eu primeiro tenho que entender. Você gosta de cápsula? Né? Mas você vai tomar 5 cápsulas, tudo bem? Para dar uma dose. Para dar uma dose. Isso. Né? Só que assim, são 5 cápsulas deste produto. Você vai precisar tomar este outro produto e esse outro produto. Ou seja, no final, você vai ter que tomar 8 cápsulas por dia. E aí, consegue? Tem gente que vai, né? Tem gente que vai. Tem gente que não tem problema. Agora, eu tenho... A farmácia de manipulação me dá essa liberdade de botar, às vezes, tudo em um único sachê. Ou numa goma. Ou é muito numa comum, goma, né? Mas aí a gente consegue colocar tudo em um único sachê. Consequentemente, a gente tem o quê? Adesão. Sim. Porque tem gente que não vai conseguir tomar 8 cápsulas, vai conseguir tomar um sachê e poder colocar na sua bebida de preferência. Tem gente que gosta de tomar o suco verde de manhã, Né? vai pra academia, chega em casa, faz o suco verde, coloca ali o sachêzinho e toma. Não vai perceber e tá se nutrindo, tá tendo aderência ao tratamento, né? E veja bem, a gente falava aqui agora há pouco de pacientes mais idosos. Olha o quanto, nesse sentido, a farmácia de manipulação ela pode ajudar um paciente mais idoso, né? Nem todo paciente idoso tem facilidade para engolir uma cápsula. Sim, Mas de repente ele consegue mastigar uma goma, sim. né? Um sachêzinho diluído ali numa água, até num chazinho gelado, entendeu? Então, assim, entra nessa questão de adesão. Sim, fazer shots às vezes, Fazer shotzinho, né? Então, são assim, opções, são estratégias que a gente consegue, aliado com a farmácia de manipulação, garantir a adesão e a eficácia do tratamento, né? Porque tratamento sem adesão não é eficaz. Não é eficaz. É aquele negócio, às vezes o paciente ele vai numa drogaria, né? Ele compra lá rios, assim, de potes de suplemento de A a Z. A gente vê muito isso, né? Suplemento A a Z, óleo daquilo, óleo disso, não sei o quê. E fica ali. Aí que tá um X que você tocou, que é importante a gente destacar. Eu tenho cápsulas óleos e tenho as que não são óleos. Sim. Em que momento que eu tomo? Ou... Né? Porque, assim, óleo, ele vai se dar bem com um estômago cheio. Sim. Então, se eu tiver um estômago cheio, eu vou ter uma absorção melhor de um ômega 3, por exemplo. Né? Do que se você tomar ele de estômago vazio, você vai ficar com aquele gosto, às vezes, de... Por mais que hoje a maioria das cápsulas não tem mais um gosto de peixe. Mas vai gerar um desconforto gástrico, né? Aí olha pra você ver o quanto a farmácia de manipulação é interessante nesse sentido aí de, como eu vou tomar? E até biodisponibilidade, né? A gente falava aqui no início, você falou de coenzima Q10. Né? Eu brinco assim, eu saí da farmácia e voltei, fiquei 3 meses fora
e teve assim uma alta revolução em 3 meses com coenzima Q10, né? A gente tem, né, no mercado a coenzima Q10 convencional, né? Você tem a Maxolve, né, que é uma tecnologia de nanoemulsão, e você tem agora por último a Cava Q10. Aí você está me dizendo, em que momento eu vou tomar uma cápsula oleosa? Com a coenzima Q10 convencional, você só podia tomar ela com, assim, ou deveria tomar pelo menos, né, com uma alimentação mais rica em óleo, né? Porque ela é oleosa. Aí a Cava Q10, ela já vem com o revestimento pronto, e a manipulação é muito legal por conta disso. Ela já vem com um revestimento que protege a molécula e você pode tomar ela até em jejum. Sim. Que ela vai metabolizar no intestino. Então isso é bem interessante. Você tem uma biodisponibilidade legal com isso aí. Só para o pessoal que estiver assistindo, a gente quando fala de cápsula oleosa e aquosa, é justamente quando a gente pega um copo e enche ele com água e óleo, separa. Então, se eu tomo uma vitamina que ela é oleosa em um ambiente que eu não vou ter, que não é propício para aquilo, a vitamina ela vai passar direto e você vai jogar ela fora. Não vai absorver. Não vai absorver. Inclusive, é muito importante também, porque hoje, cada dia mais, as pessoas vêm consumindo o Orlistat. Sim. Então, assim, é muito importante também. Você leu minha mente tomar agora. a vitamina D junto com o Orlistat. Aí que tá, exatamente. Por exemplo, né? A gente... pessoas que vão procurar o Orlistat, ela já vem de um quadro que ela já não está satisfeita muitas vezes com o corpo. Já está tendo aquele acúmulozinho de gordura, tudo. Às vezes já está até num processo inflamatório, que é aquele processo inflamatório que a gente já comentou, silencioso. Sim. Né? E aí vai fazer o uso de Orlistat. Só que o Orlistat, muitas vezes, ele não é uma solução. Porque eu vou estar jogando vitamina D fora, eu vou estar comprometendo a absorção de todas as vitaminas que são lipossolúveis, né? Que são vitaminas que se diluem em água. As próprias vitaminas da alimentação também. Exatamente. São lipossolúveis. Né? Então, aí o que acontece? Eu tomo Orlistat, estou fazendo uso de um ômega 3, estou fazendo uso de uma vitamina D, estou fazendo o uso de uma suplementação de A a Z. As vitaminas que são lipossolúveis estão indo embora, e elas são fundamentais, né? Que é a conhecida ADEK, A, D, E e K, né? São essenciais para o metabolismo masculino, feminino em si. E aí o Orlistat, ele promove o quê? Joga ele fora. E aí, reflete aonde? Cabelo de novo. Olha. Né? Então, assim, justamente. O Orlistat vai ocasionar isso. Outro ponto importante, já que a gente entrou no Orlistat, é o uso de omeprazol, que é muito indiscriminado. Né? Dor de estômago, omeprazol. Só que o omeprazol, ele compromete a absorção da vitamina B12. E hoje eu percebi, particularmente no consultório, e quando eu estava também trabalhando no balcão de farmácia, trabalhei por 8 anos no balcão de farmácia, o índice de pessoas que faziam uso da cetoneurin, né, que injetava uma fonte de B12, por conta dessa deficiência. E ela reflete diretamente na saúde capilar. Então, a ausência de B12, ela causa queda também. Falando em dose de B12, saúde capilar. Se a B12 de quem está nos assistindo, ela está ali naquele limite do laboratório, tá bom? Ou tem que estar mais alta do que aquilo que está lá no... Que é o sugerido de dose, de referência. Né? O valor de referência. Então, eu não me recordo o valor de referência exato dela, mas é sugestivo que esteja um pouco acima. Acima. Né? Eu gosto menos quanto? É igual a vitamina D. Eu vou usar a vitamina D como referência para justificar a B12. A vitamina D, quando a gente pega um exame laboratorial, ela coloca 30, 60 e acima de 120, se não me engano, no exame laboratorial. A vitamina D, para os meus pacientes, tem que estar acima de 60. A vitamina D. Vitamina D. Acima de 60. E o valor de referência é 30. É 30, eu ia falar 40. É 30. É 30. Né? A gente... A B12, eu também prefiro ela acima, porque ela participa de várias vias metabólicas no nosso organismo. Ela é muito consumida. Então, se eu manter ela dentro daquele valor de referência, em algum momento ela vai fazer falta. Assim, claro que o que eu vou falar aqui não é uma verdade dentro da medicina, né? Assim, isso não é discutido. Mas o que eu penso é assim, a partir do momento que o estilo de vida
do paciente, ele muda, eu estou dizendo assim, do estilo de vida como um todo. Porque antes você não... Eu estava discutindo isso com o médico agora há pouco. Hoje em dia, a sua demanda é muito maior do que foi a do meu pai, do seu pai, né, dos nossos pais. A gente faz muito mais coisa hoje, principalmente com a cabeça, né? Você tem acesso, a gente está aqui, eu estou com o telefone, com o tablet, e você também. Uhum. A Mônica não para nem um minuto aqui, tem vários computadores, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E isso vai inflamar mais rápido, vai oxidar mais rápido, porque estressa muito mais. Gera mais radicais. Hoje a gente tem um ser humano muito mais estressado do que você tinha antigamente. Sim. E é muito comum o pessoal falar assim, mas como é que você vai ficar estressado? Você trabalha muito pouco, você não vai para a roça trabalhar, você não, né? Mas assim, hoje em dia o excesso de demanda que você tem através desse bichinho que a gente ficou escravo é muito alto. Então acredito eu que também os parâmetros de exame, aos poucos, eles vão mudando. Tem que ir mudando. Né? Porque assim, você está falando que a referência de vitamina D é 30, mas para você o ideal é acima de 60. Isso. Ou seja, né? Então assim, os parâmetros eles vão mudando. A Mônica falou de B12, Sim. né? Que a referência é uma. Se não me engano, a B12, o máximo dela é 540. O valor de referência, o máximo, né? Delas. Ela chega quase a 540. E tem estudos que comprovam que o nível ideal seria 900. 900, 700. Eu costumo deixar ela... Chegar nos 700, para mim, já tá ideal. Olha. Tanto que prescrição sempre vai ter a forma metilizada da B12, né? Que é a metilcobalamina, que melhora a absorção. Uhum. Então, sempre manter alguns níveis altos. Assim, já caminhando, né? Estamos caminhando para o final. Depois, assim, de tudo que a gente conversou aqui, tem algumas dicas para a gente ter um cabelo bonito e saudável? As dicas começam desde os cuidados em casa, lavagem de couro cabeludo, né, até estilos de vida. Então, a gente ter uma higienização adequada do couro cabeludo, saber lavar o couro cabeludo, né? Inclusive, eu fiz um post recente no Instagram ensinando a lavar o couro cabeludo, que muita gente lava couro cabeludo errado. É incrível. Ixi. É incrível. Rapaz. Juro. Como é que é o certo? Vamos lá. Rapaz. É incrível, porque assim, eu tenho colegas de sala que compartilhou o post com a mãe, e assim, a mãe já na casa dos 40, 50 anos, falou, filha do céu, faz 40 anos que eu lavo O que eu faço agora? o couro cabeludo errado. O certo é lavar com a ponta dos dedos e massagear couro cabeludo. A gente tem a mania de pegar o shampoo e passar no cabelo. Sim. Fazer esse movimento aqui. Uhum. Só que o certo é massagear couro cabeludo. Porque o shampoo ele foi feito para lavar couro cabeludo. E o condicionador para ser aplicado no fio. Tanto que hoje há um produto que é aplicado antes de lavar o cabelo. Né? Um pré-poo. Né? Um pré-poo ele é um preparo pro shampoo. Então a gente passa o pré-poo nos fios, no comprimento do fio, para o shampoo não agredir o fio, para não deixar aquele fio com aspecto áspero, sem brilho, sem vida, porque o shampoo ele tem muita ação adstringente, ele abre cutícula, né? Então ele acaba deixando o cabelo opaco, sem brilho, sem viço, né? Então o shampoo é couro cabeludo. Aplico o shampoo no couro cabeludo e enxago. Aí entra um outro detalhe, água. Opa. Tocantins, a gente tá aí passando pelo El Niño, tá um clima muito quente, a água da torneira já sai quente. Quente pra caramba. Né? Já dá quase pra tomar chimarrão, quem é gaúcho, paranaense, os sulistas que gostam. Você não vai me falar que banho quente faz mal, porque eu sou um amante da água quente, cara. Faz não, bicho. Faz. Água... Vamos lá. Você fez uma costela na sua casa. Jogou aquela gordura na pia ali, da forma que você fez, ficou. Sim. Quando você joga água quente, o que acontece com essa gordura? Derrete. Ela derrete e vai embora. Sim, sim. Seu corpo produz lipídios, gordura, sebo. Você bota água quente. O que acontece? Junto com o sabão. Vai embora. Vai embora. Mas meu corpo produz. Se ele produz, ele tem uma função. Que função é essa? Barreira. Proteção. Então, se eu tiro a oleosidade do nosso corpo, se eu tiro em excesso, óbvio que eu não vou deixar de tomar banho. Né? Não vou deixar de usar sabonete. Não deixem de tomar né? banho, pelo amor Não de Deus. deixem de tomar banho. Também prejudica, Isso aí. tá? Não lavar o couro cabeludo também é ruim. Importante essa informação. Tá? Mas a gente tá relacionando aqui com a água quente. Então, ela vai tirar toda a proteção. Aí eu vou ter o quê? Eu começo a ter dermatites,
né? Começa a aparecer espinhas, muitas vezes, porque tira essa proteção. Eu tiro a proteção, abre portas para bactérias. Então, a água quente, ela causa isso também. Então, lavei o couro cabeludo, enxago com água morna ou água fria. É o recomendado. Fazer Até igual a pela mãe do saúde seu amigo do fio. falou, tô lascado, Qual que seria a 36 anos. periodicidade Pra de lavar lavar o couro cabeludo? Couro cabeludo vai depender muito de cada tipo de cabelo. Cabelos mais secos podem ser lavados dia sim, dia não. Agora, cabelos oleosos é recomendado que lave-se todo dia. Mas eu tomo 5 banhos num dia. O Tocantins é muito quente, a gente soa muito, né? Qualquer oportunidade que a gente tem para entrar debaixo do chuveiro, a gente entra. Sim. Entra, pode molhar o cabelo, mas não lave, porque o excesso pode gerar problemas também. Vai gerar ressecamento no couro cabeludo, vai gerar dermatites. Então, lavar o couro cabeludo uma vez por dia, todos os dias para um cabelo oleoso, um cabelo mais seco, dia sim, dia não. Mas aí, vamos lá. Como é que faz com o mau cheiro do cabelo? Porque o homem sua pra caramba. Mas se você lavar todo dia, não dá mau cheiro. Não dá. Por Mesmo... mais que soa, a não ser que você esteja fazendo uso de alguma suplementação. E é muito comum você fazer uso de, pessoas que fazem uso de complexo B exalar um odor Opa. característico das vitaminas do complexo B. Tanto que se você pegar um complexo B e você cheirar ele, Sim. ele tem um cheiro forte. Tanto que há uma história de que eu vou pescar, vou fazer suplementação de vitamina B, com complexo B para o mosquito não vir. Oxe. Por quê? Porque o acúmulo de vitamina do complexo B meio que é exalado através dos nossos poros Ih, e repele o mosquito. Uhum. Porque ela Você é louco. Já vi isso daí. Rapaz. Mas isso aí a gente tá falando do complexo B ou uma vitamina B12 isolada? Complexo B. Complexo B. Complexo B. Meu Deus. Mas aqui tem um cheiro mais característico, costuma ser a B12, tá? A B12 ela tem um cheiro bem característico, ela tem um cheiro mais forte. Tanto que quando a gente quebra a ampola da citoneurin, percebe-se o cheiro dela um pouco mais forte comparada a B1, B2. Já que a gente tá falando aí de cuidados, a Mônica deu esse gancho aí. Tá, é muito comum homem usar gel, pomada capilar. O que isso aí pode prejudicar se tratando do homem? O que mais recomendado? Hoje, por exemplo, eu coloquei um gel, Uhum. entendeu? O gel ele tem álcool, vai gerar ressecamento. Mas dos você tem a fios. opção dele sem álcool. Você tem a opção dele sem álcool, Tá. né? Mas em si ele tende a ressecar o fio, o gel, né? Graças a Deus, hoje tem a tecnologia sem álcool, eles usam alguns outros polímeros para dar aquele efeito que a gente precisa. Um efeito, às vezes, de cabelo molhado, Isso. né? De assentar um fio que está um pouco mais rebelde e tudo mais. O que eu falo sobre isso? Use com moderação e aplique no fio. Tem gente que quando quer aplicar gel, vem lá da raiz aplicando para o fio, para o comprimento. Entendi. Não, ele é mais para você finalizar. Então, finaliza o cabelo aplicando ele, ou usando uma pomada em formato de teia, né? Que a gente passa e joga ela no cabelo para dar um acabamento, né? Porque muitas vezes usam de maneira equivocada, aplicando desde a raiz para o comprimento. E aí, quando a gente aplica no couro cabeludo, a composição da pomada, a composição do gel pode gerar irritação. Essa irritação pode gerar queda de cabelo. Gera um processo inflamatório, pode gerar feridinhas, alguma coisa no sentido, e levar à queda. Teve um lance com a pomada recentemente aí que deu uns BO, não teve? Teve. Que... A Anvisa restringiu, tirou de venda de mercado. Isso se deu à composição. Pronto. Composição estava causando irritação no couro cabeludo, levando a queda em placas, né? Caía assim tufos e tufos de cabelo. Entendi. Por conta, até mesmo aí a gente correlaciona pH. Então, o couro cabeludo ele costuma ter um pH em média aí de 5,5 a 6,5. É o normal. Né? Então, muitas vezes essa pomada ou ela pode estar muito básica ou pode estar muito ácida. Então, entre a pomada e o gel, não tem um melhor que o outro. O negócio é ser sem álcool. O que eu costumo falar é, quando se trata de cosmético, vai do que te agrada. É igual protetor solar. Sei. Eu uso um, você usa outro, cada um usa o seu. Cosmético é nesse ponto. Protetor solar tem que usar constantemente. Pomada, gel para cabelo, use esporádico. A não ser que você realmente necessite dele diariamente. Mas, se possível, deixe seu cabelo mais limpo possível, né? Cuide dele da melhor maneira, sabendo lavar, não dormindo com o cabelo molhado, porque gera caspa, né? Gera dermatite seborreica. Né? Então, são alguns cuidados aí que são fundamentais para você ter um cabelo saudável.
Top, bom demais. Tinha muito mais assunto, mas por causa do tempo a gente não vai conseguir falar, mas vamos marcar depois de novo, né? Porque Sim. rendeu, né? Rendeu. Foi bom. Foi bom, tem muita gente aí caindo os cabelos. Tem. E, assim, informação de qualidade, né? E tem muita informação de cabelo. Tem muita coisa que a gente não tocou aqui, mas o cabelo é uma gama, assim, é um mundo que quanto mais você procura, mais coisas você vai achando, mais cuidados tem que ter. Assim, uma coisa que eu ia falar, mas por conta do tempo, a gente não vai conseguir falar, mas depois a gente pode marcar, de repente, até uma live para trocar uma ideia, porque a gente está falando muito de homem, né? E a questão de esteroides anabolizantes, o uso exacerbado de oxandrolona, por exemplo, tudo isso vai causar um impacto mais lá na frente. Sim. Né? Por conta da conversão do DHT, enfim. Mas depois a gente vai marcar uma live, fica aí de gancho para uma próxima oportunidade da gente trocar uma ideia. Fico à disposição. Tá bom? Sim. Então, valeu, foi ótimo, doutor Iago. Muito obrigada, gratidão por ter vindo. Eu tenho certeza que muita informação, muita coisa que foi dita aqui vai ajudar muito na vida das pessoas, tá? E vamos marcar uma próxima. Eu que agradeço o convite da Suprafarma, em nome da Mônica, em nome do Samuel, os parceiros aí. Fico à disposição. Obrigado pelo momento de estar podendo contribuir, levando educação, levando orientação para cuidados, para saúde. Isso é muito gratificante, saber que a gente pode estar ajudando pessoas com esse conhecimento. Pessoal, e para você ainda que não segue o nosso canal, ó, clica no link que vai estar aqui nesse vídeo. O canal da Suprafarma no YouTube. Lá você tem acesso a todos os episódios do SupraCast. Semana que vem a gente vai estar aqui com a nutricionista Tânia Félix para falar um pouco mais de suplementação, alimentação e o impacto delas na saúde masculina. Doutor Iago, qual o seu Instagram? Iago Souzas. Iago Souzas. Souzas. Isso. Bacana. Então, gente, segue lá, doutor Iago, para ter mais informações sobre cabelo, sobre queda capilar, sobre como ter cabelos bonitos. E barba também, né? Barba também. Barba é um campo que eu estou começando a entrar. Né? Tem que estudar muito barba por conta que difere muito do cabelo, mas é algo que aí em breve a gente pretende incorporar nos tratamentos. Mas tem dicas sobre cuidados com a barba. Sim. Doutor, obrigado. Gratidão. Eu que agradeço.